Sabe quando a gente pensa em filosofia, geralmente vem à mente uma imagem de homens sérios, livros empoeirados, debates complicados. Mas esqueça tudo isso. Hoje a história é sobre um pensador que rasgou o manual, um homem que levou a filosofia para as ruas, para o meio do povo, e transformou a própria vida numa performance, uma performance radical. Vamos conhecer o homem que viveu como um cão e que, até hoje, nos faz perguntar: ele era o mais louco ou talvez o mais lúcido de todos? Ele simplesmente abriu mão de tudo aquilo que a sociedade valorizava. O conforto, o status, o dinheiro. Para ele, nada disso era liberdade. Eram correntes. E a casa dele? Bom, não era bem uma casa. Ele escolheu um grande barril de cerâmica como seu lar. Enquanto outros buscavam banquetes, ele se contentava com o que conseguia de esmolas. Simples assim. E aqui a gente chega na grande questão. Por trás de cada ato que chocava as pessoas, existia uma pergunta muito poderosa. O que é que a gente realmente precisa para ser livre? Hoje, vamos mergulhar na vida e nas ideias desse homem, desse pensador radical. Para a gente poder entender a filosofia de Diógenes, é preciso voltar no tempo, lá na origem dele, e descobrir por que ele se tornou essa figura tão infame, o cão de Atenas. Ele nasceu em Sinope, mas a vida dele mudou para sempre depois de uma acusação de crime financeiro, de falsificar moedas. Ele foi exilado. Mas o que para muitos seria uma desgraça, para ele foi uma libertação. E foi em Atenas que ele transformou a própria vida em sua maior obra filosófica. E quando as pessoas, para insultá-lo, o chamavam de cão, sabe o que ele fazia? Ele abraçava o termo. Ele se autodenominava um quínicos. E vivia exatamente como um, sem pudor, sem posses, fiel apenas à sua própria natureza e latindo contra a hipocrisia que ele via por toda parte. E isso nos leva a um ponto crucial. Para Diógenes, a filosofia não era algo para ser escrito em livros e guardado na estante. Era para ser vivida, em voz alta, de forma chocante, para que todo mundo visse. E olha, não tem história que ilustre isso melhor do que o famoso encontro dele com o homem mais poderoso do mundo. De um lado, Alexandre o Grande com seu império, seus exércitos, sua riqueza. Do outro, Diógenes, com nada além do barril em que ele morava. Alexandre, curioso com a fama daquele homem estranho, que desprezava tudo o que ele tinha conquistado, foi até ele e fez a oferta de uma vida. Peça-me o que você quiser. A resposta de Diógenes, nossa, essa resposta entrou para a história. Ele não pediu ouro, poder, nada disso. Ele pediu a única coisa que o grande imperador estava tirando dele naquele exato momento: o sol. Uma lição poderosa sobre onde é que está a verdadeira riqueza. Mas as provocações não paravam por aí. Imagina só a cena: o mercado de Atenas lotado de gente, o sol forte do meio-dia, e de repente lá vem um homem andando no meio de todo mundo com uma lanterna acesa, como se estivesse procurando alguma coisa no escuro. Claro que não era uma busca de verdade. Era uma crítica mordaz, um puro teatro de rua que esfregava na cara de todo mundo a hipocrisia que ele via. No meio de tantos cidadãos, comerciantes, políticos, ele não conseguia encontrar o único ser humano que fosse autêntico. Ok, mas qual era a lógica por trás dessa loucura toda? Por que viver como um cão? Por que zombar de todo mundo? A resposta está no centro da filosofia dele, a busca pela liberdade por meio da natureza. O caminho que ele propunha era bem claro. Primeiro, era preciso rejeitar tudo que a sociedade diz que é importante. Segundo, alcançar a autossuficiência, a autarquia, onde a felicidade não depende de nada que venha de fora. E terceiro, e talvez o mais importante, usar a natureza como único guia, vivendo sem as amarras das convenções sociais. Na Grécia Antiga existia a aidós, a vergonha. Era um pilar da sociedade, o que mantinha todo mundo na linha. Pois Diógenes não via isso como uma virtude, mas como uma prisão. Então, quando ele fazia as necessidades em público, quando agia sem vergonha, ele estava, na verdade, quebrando as grades dessa prisão. Ele estava filosofando com o próprio corpo. Tudo isso pode parecer uma coisa extrema, sabe? Um eco de um passado muito distante. Mas a verdade é que o legado sem vergonha de Diógenes ressoa de um jeito surpreendente no nosso mundo. A vida dele é um convite para a gente questionar nossas próprias regras.
Num século em que o consumismo grita, em que as redes sociais nos pressionam a desejar o que não temos, a ser quem não somos, a filosofia dele nos lembra que a liberdade pode sim ser encontrada na simplicidade e na coragem de ser autêntico. A pergunta dele continua no ar, não é? Diante de tantas demandas, tantas expectativas que colocam sobre nós, o que realmente importa? O que é indispensável e o que é só ruído? E talvez a pergunta mais profunda de todas seja esta: quais são as regras que não estão escritas? As vergonhas silenciosas que nos impedem de viver uma vida mais plena, mais nossa? Diógenes de Sinope, o filósofo cão, ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas naquilo que a gente é capaz de abrir mão. A loucura dele era, quem sabe, a única resposta sã para um mundo insano. E a pergunta que a vida dele nos deixa não é se devemos morar em um barril, mas se encontramos a coragem para quebrar as correntes que nós mesmos criamos. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.